Doutora, vamos embarcar nesse mundo dos sorvetes, né? Hoje o mito da nossa semana, sorvetes. E a primeira pergunta que eu queria te falar, doutora, sobre esse sorvete de massa. Quais são os ingredientes desse sorvete, doutora? O sorvete é um alimento querido por todos, principalmente para gente que mora num país tropical, um país quente. O sorvete de massa normalmente é feito de açúcar, leite e gordura e emulsificantes, que é a mistura do ar com a gordura. Isso que dá a textura macia e gostosa do sorvete. O mesmo vale para o picolé, doutora? O picolé já é diferente um pouco do sorvete. É uma base de água. Porém, existem picolés que são feitos como um sorvete com um palitinho, que também tem uma base de leite e gordura. Qual a diferença entre o sorvete de massa tradicional para o sorbet? O sorvete de massa tradicional tem uma base de leite, gorduras e os sabores com o açúcar. Já o sorbet, a base dele é água com frutas, então dá uma textura mais leve e refrescante. Sorvete de massa é calórico, doutora? Todos os sorvetes podem ser calóricos, depende muito da quantidade de gordura e dos componentes que vão nesse sorvete. Se vai muito açúcar, se as frutas são mais calóricas ou não. Então varia muito a quantidade de calorias. A quantidade de calorias pode variar em uma bola de 70 calorias a 200, 300 calorias, dependendo dos acompanhamentos. Fazendo a comparação com o picolé é sempre menos calórico? O picolé já tem uma quantidade reduzida, ele é menor do que normalmente as bolas. Porém, ele pode ter a mesma quantidade calórica do sorvete, se ele for um picolé à base de leite e gorduras. Agora, os picolés de fruta normalmente são menos calóricos. Bom, tá muito na moda agora a famosa paleta mexicana, né? Existe uma diferença entre o picolé tradicional para o paleta mexicana, doutora? Normalmente as paletas mexicanas são uma opção de picolé e elas têm um recheio. Esse recheio costuma ser calórico, podendo ser massa de avelã, leite condensado. Normalmente as paletas são feitas de fruta, com um recheio calórico dentro. Então ela é muito semelhante ao picolé tradicional. O modo de fazer tem menos conservantes, a gente pode falar isso? Normalmente os sorvetes feitos em pequenas sorveterias, que eles são consumidos diariamente, eles são feitos diariamente, eles vão menos conservantes que aqueles sorvetes que a gente compra no supermercado e ficam guardados por longo tempo. Então daí a vantagem. Quando o sorvete é feito e consumido no dia, ele não precisa de tanto conservante. O sorvete de massa, artesanal, industrializado, o picolé, o artesanal, esse com menos gordura, conservantes e a base de água, sorbet e picolé. Qual desses tipos a gente pode falar que é o mais saudável, doutora, se é que dá para dizer isso? Normalmente, os sorvetes mais saudáveis são aqueles com menor adição de gordura. Então, entram nesses o picolé de fruta e os sorbets. Mas nada impede que um sorvete feito, muito bem feito artesanalmente, à base de leite, também tenha pouca gordura, menos gordura do que o convencional, que é o caso dos lights, que tem 25% a menos de gordura, ou então um sorvete que vai menos adição de açúcar. Ele também pode ser saudável. E se a gente consumir um sorvete tradicional em pouca quantidade, também a gente consegue reduzir o número de calorias. O industrializado, no caso, seria o pior de todos ou não? A diferença entre um sorvete artesanal por um industrializado é que o industrializado, para ele ser guardado e consumido posteriormente, vai mais adição de gorduras, que podem ser gorduras prejudiciais à saúde, e também vai mais adição de conservantes, para durar mais tempo. Então a gente tem que entender muito bem a constituição de cada sorvete. De fato, um sorvete de fruta é mais saudável? Normalmente os sorvetes de fruta com a base de água são mais saudáveis, são menos calóricos que os sorvetes à base de gordura e leite. Mas depende muito da forma que é feito e da porcentagem de açúcares e aditivos que são colocados dentro desse sorvete. E o iogurte, no caso, estaria dentro desse com leite? O iogurte é um sorvete feito também com base de leite, porque o iogurte é feito à base de leite, porém ele vai menos gorduras. Ele não tem a adição do creme de leite. Aí ele fica um pouquinho diferente.
Diabéticos, isso é um grande problema, o sorvete, a dosagem. O grande problema do sorvete para os diabéticos é a adição de açúcar. Se conseguirmos um sorvete sem adição de açúcar, esse pode sim ser consumido por diabéticos. Já alérgico é mais complicado, né? Alérgicos a leite devem dar preferência para sorvetes sem base de leite, com base de leites vegetais ou mesmo água. Colesterol alto também é um perigo, é preciso ter um equilíbrio. Quem tem colesterol alto deve dar preferência para sorvetes sem adição de gorduras, de preferência sorbets, que têm a base de água. Com que frequência a gente pode tomar sorvete de massa e picolé, doutora? Não existe frequência adequada para se consumir um sorvete ou um picolé. Tem uma frequência para consumir excesso de gorduras, que não devemos consumir muitos alimentos calóricos muitas vezes na semana. E lógico, sorvetes à base de água com menos açúcar podem até ser consumidos diariamente. Tem como a gente fazer um sorvete de massa mais saudável e menos calórico? Seria o sorbet nesse caso? O sorbet é a nossa opção de sorvete de massa com base de água. Então ele pode ser um sorvete menos calórico e mais saudável. Paleta mexicana é mais calórica, doutora? A paleta mexicana é uma opção de picolé, porém é um picolé de fruta que normalmente vem acrescido de recheios, que podem ser muito calóricos. Então a gente tem que tomar cuidado para pessoas que não podem consumir muito açúcar e muito excesso de caloria. O que faz um sorvete ser considerado vegano? Um sorvete vegano é aquele sorvete que não tem componentes de origem animal. Então não usa leite, não usa ovos. É um sorvete normalmente feito à base de vegetais, base fruta e água. Existe um sorvete com pasta de ervilha, é isso mesmo, doutora? É mais saudável? Existem sorvetes que tentam substituir a opção de leite, como sorvetes que têm pasta de ervilha ou então sorvetes que têm adição de proteínas veganas, que também é uma opção de sorvete. Existe uma infinidade deles. O sorvete pode ser muito adaptado a tradições e ao consumo diário. Outra novidade é o sorvete da nuvem, que nada mais é que o sorvete enfeitado com algodão doce. É uma bomba de caloria isso, doutor? Os sorvetes podem ser saudáveis, porém a gente tem que tomar muito cuidado com os acompanhamentos. Todas as vezes que a gente adiciona algodão doce, que é um açúcar puro, ou confeitos, balinhas, a gente está adicionando caloria ao sorvete. Então deixa esse sorvete mais calórico, às vezes com mais gordura e às vezes pode atrapalhar uma alimentação saudável. Então se a gente gosta de sorvete, vamos tentar consumir o sorvete puro. Os confeitos, na verdade, têm mais calorias do que o próprio sorvete, dependendo deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente está melhorando a nossa alimentação e a gente está acrescentando açúcares através desses enfeites, confeitos e guloseimas que a gente adiciona ao nosso sorvete. Tomar sorvete em dias frios causa gripe e resfriado. Isso é mito ou verdade? Tomar sorvete em dias frios, causando resfriado, é mito. Por quê? O resfriado vem de uma infecção viral. Depois que essa infecção já está implantada na pessoa, o sorvete não influencia tanto, tá? Porém, quando tomamos ou mudamos de temperatura bruscamente, tomamos um sorvete em meio a um dia de muito calor, podemos sim abaixar nosso sistema imunológico, nos deixando propícios a pequenas infecções. Sorvete é contraindicado quando estamos gripados ou com dor de garganta. Mito ou verdade? Verdade. Por que isso? É uma pergunta bem controversa. Mas o gelinho, aquele sorvete geladinho na garganta, diminui a vascularização, diminui a inflamação, que é fundamental para a gente combater as doenças localizadas naquele local. Então, toda vez a gente ameniza um pouco a dor com sorvete, mas também a gente impede que as nossas células, que cuidam, os nossos soldadinhos do nosso organismo, que cuidam das nossas infecções, cheguem até aquele espaço e tratem da infecção. Então, por isso, é melhor não consumir sorvete em períodos de infecção de garganta. Não se deve tomar sorvete quando se está fazendo dieta. Mito ou verdade? Mito. Existem vários sorvetes que podem estar na nossa dieta, principalmente os sorbets à base de fruta com pouco açúcar. Basta a gente ter um pouquinho de criatividade e a gente saber procurar.
Sorvete é proibido para diabéticos. Isso é mito ou é verdade? Mito. Vários sorvetes, principalmente de base de água, com pouco açúcar, podem sim ser consumidos por diabéticos, desde que em porções restritas, menores, ou então se eles forem feitos adequadamente para essa doença. É melhor evitar o sorvete no inverno. É mito ou é verdade? Mito. O sorvete pode ser consumido em qualquer época do ano. Um sundae pode ter mais calorias e gorduras do que uma refeição. Mito ou verdade? O sundae pode sim ter mais calorias que uma refeição inteira, que a tua necessidade calórica diária. Verdade. Então, muito cuidado com o que a gente coloca junto do sorvete. Fica delicioso, mas isso agrega muitas e muitas e muitas calorias.